Meus queridos, hoje a gente vai bater um papo sobre o papel do exercício físico como remédio. A Regiane fez uma apresentação inicial, mas resumidamente, né, eu hoje sou basicamente um professor e um pesquisador. Eu tenho doutorado em Ciências da Saúde, com mestrado em Educação Física, pós-graduações tanto em musculação quanto em fisiologia do exercício. E eu tenho a satisfação de hoje estar como um dos maiores especialistas do mundo em duas áreas: musculação e treinamento de força. Sou um dos fundadores da Sociedade Mundial de Condicionamento Força. Sou editor de 4 periódicos científicos e escrevi 2 livros: Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia, e também escrevi o livro Emagrecimento, Quebrando Mitos e Mudando Paradigmas. Então, essa questão, né? Mas você se acha um dos maiores especialistas do mundo? Na verdade, me colocaram lá, eu nem sabia quando eu recebi essa notícia. Fizeram um Twitter lá me elogiando, né? E aí você vê que, com base na publicação dos últimos 10 anos, eu estou aqui entre os top 0,054% nessa área que seria o treinamento de força e nessa área aqui que seria a força muscular. E muito do que eu vou falar com vocês hoje, ela está associada a esses aspectos. Agora, eu sou um pesquisador, mas talvez a minha história seja a história de todos vocês. Eu fui estagiário em academia, eu fui praticante, fui professor, fui personal trainer, e aí eu gostei tanto desse negócio, né, de botar as pessoas para treinar, que hoje eu sou sócio de uma academia. Então, quem quiser um dia passar por Brasília e treinar comigo, a gente tem uma academia aqui chamada Malharte, que é uma academia onde a gente coloca o conhecimento na prática, que é algo que é muito importante, que nas aulas da Link, né, eu observo a minha esposa, ela faz o fitness trainer, e de vez em quando eu fico dando uma olhada, e o que eu aprendi também no Sports Nutrition Coach é sempre uma aplicação voltada à realidade. E eu acho que a ciência é isso. Não adianta eu dizer que eu tenho 200 artigos. Se a minha mãe agora fez uma cirurgia de joelho, eu não sei treinar minha mãe. O que, que adianta eu ter escrito um best-seller de emagrecimento se minha esposa ficar passando creme para derreter a gordura da minha barriga, né? Da barriga. O que, que adianta eu ser um especialista em musculação se na minha academia tem gente fazendo leg de ladinho? Então, eu acho que conhecimento deve vir para a realidade. E o meu esforço nos meus livros foi justamente esse: pegar o conhecimento e dizer assim, tá, como isso vai mudar a vida das pessoas? E aí eu acabei entendendo como o organismo funcionava, trabalhei com alguns atletas olímpicos, mas o que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje é essa grande paixão aí. Ó. Eu tinha uma salinha dentro de um hospital público, o Hospital das Clínicas de Goiás, em que a gente pegava pessoas doentes e tratava elas com exercício. Então, essas pessoas tinham doenças neurológicas, tinham doenças metabólicas, cardíacas, tinham câncer, e a gente conseguiu abrir uma grade no Sistema Único de Saúde chamada Educação Física, em que havia uma especialidade de saúde que usava o exercício para tratar a doença. E aí eu consegui graduandos de educação física para fazer estágio, mestrandos, doutorandos, voluntários. Isso foi uma experiência maravilhosa, porque se você disser assim, é legal você ter um best-seller, é legal você receber um prêmio como um dos maiores especialistas do mundo, é legal você ter um atleta numa Olimpíada, mas cara, quando você olha no olho de uma pessoa e ela te agradece por você ter salvado a vida do pai dela, por você ter feito ela voltar a andar, por você ouvir dela assim, eu achei que eu tinha perdido a vontade de viver, agora eu quero de novo. Aí você começa a ver assim, eu estou deixando coisas boas no mundo, né? E eu estou levando remédio. O que, que seria um remédio? O remédio seria uma substância ou um recurso que você usa para combater uma dor ou uma doença. Ou também algo que serve para aplacar os sofrimentos morais, ou simplesmente atenuar os males da vida. Então, será que o exercício poderia ser usado para isso, para aplacar dores, para trazer melhorias na vida das pessoas? E a gente é muito acostumado, né, a enxergar o exercício como vacina, de falar assim, eu faço exercício porque eu quero preservar uma saúde boa. Isso é algo relativamente recente, porque apesar de você ter visto, né, se você olhar, por exemplo, o Hipócrates escrevendo, um dos pais da medicina, se você olhar tratados da medicina chinesa de 2600 a.C., e se você olhar até mesmo o manuscrito De Sanitate Tuenda, do Galeno, que é uma das coisas que deu origem à medicina, as pessoas falavam de exercício, falavam de você se movimentar, de você fazer atividades para você melhorar a sua vida. Só que a gente não precisava prestar atenção nisso, porque a nossa vida era ativa, porque a gente se movimentava para ir de um lugar para o outro, a gente brincava, a gente corria, a gente tinha que fazer esforço no nosso dia a dia.
arrumando a casa, plantando, coletando. Então, o exercício era uma parte inseparável das nossas atividades cotidianas. Só que com o tempo, quando a gente começou a dominar a tecnologia, a utilizar recursos que facilitavam a nossa vida, o exercício passou a ser desconectado, a atividade física passou a ser desconectada. E várias doenças começaram a aparecer. Até que na década de 50, aparecia um epidemiologista chamado Jeremy Morris, e ele olhou e falou assim: rapaz, provavelmente nós somos a primeira geração da história em que deliberadamente precisa buscar atividade física para ser saudável. Então, ele, na década de 50, ele falou assim: meu Deus do céu, eu preciso entender que as pessoas agora vão ter que ser obrigadas a se exercitar para não serem doentes. E depois dessa sugestão do Jeremy Morris, começaram a aparecer várias associações entre a sua aptidão física, entre a sua capacidade física e diversos desfechos de saúde, inclusive a chance de você continuar vivo. Um dos grandes especialistas dessa área, né, o Stephen Blair, e ele tem um estudo clássico, que ele pegou egressos de Harvard, então ele pegou os quadros dos ex-alunos de Harvard e acompanhou eles por 5 anos. O que ele fazia? Testes de aptidão física. Ele botava essa pessoa numa esteira e essa pessoa tinha que fazer um teste na esteira até ela chegar à exaustão. E ele percebeu que quando você avalia as pessoas que têm um bom resultado nesse teste da esteira, a chance delas morrerem é baixa. E se essas pessoas têm 2 testes bons separados por 5 anos, elas têm uma perspectiva de continuar a vida muito alta. Agora, se por outro lado, as pessoas se saem mal no teste da esteira, elas têm uma maior chance de morrer. Para vocês terem ideia do tanto que isso é forte, se eu colocar essa pessoa na esteira e ela conseguir ficar 1 minuto a mais antes de chegar à exaustão, o risco de morte dela cai 8%. Então, veja bem, você compara uma pessoa que cansa 1 minuto depois da outra, essa que segurou 1 minuto a mais tem um risco de morte 8% menor. E aí você percebe esses gráficos, né? Você tem barrinhas pretas em diferentes faixas etárias, que são pessoas, que são pessoas que tinham uma boa aptidão física em 2 testes. Aí você percebe uma barrinha branca, cinza aqui, que é a pessoa que no primeiro teste a aptidão física dela era ruim, mas no segundo ela melhorou. E essa barrinha cinza mais clara é quando a pessoa tinha uma boa aptidão nos 2 testes. E, gente, eu quero que vocês vejam o tanto que isso é forte. Dentre as pessoas que iam mal num teste da esteira, em 2 ocasiões separadas por 5 anos, a cada 10 mil pessoas ano, morriam 100. Só que entre as pessoas que tinham uma boa aptidão física nos 2 testes, só morriam 10. O que eu quero dizer? Que dessas 100 pessoas que morreram, se elas não tivessem sido sedentárias, 90 ainda estariam vivas. Eu vou mais além e a gente pensa numa pessoa idosa. São 825 mortes entre as pessoas que não têm uma boa aptidão física em 2 testes. Agora, se essas pessoas com mais de 60 anos tivessem uma boa aptidão física nesses 2 testes separados por 5 anos, a quantidade de mortos caía para 199. Isso significa que eu salvaria mais de 600 desses idosos, simplesmente se eu os deixasse fisicamente aptos em 2 períodos de 5 anos, em 2 testes de 5 anos. Então, se eu quero que minha avó continue viva, eu vou começar a exercitar ela hoje e não vou parar mais. Se eu tenho um irmão, um amigo jovem de 20 anos e eu quero ter chance de ter ele comigo nos próximos anos, eu vou sugerir que essa pessoa se torne fisicamente ativa. Então, se você é sedentário hoje, você ainda consegue mudar. Porque qualquer momento da sua vida que você melhorar a sua aptidão física, isso significa que a sua perspectiva de continuar vivo nos próximos anos aumenta. Então você vê uma linha de pessoas que continuaram vivas se elas eram sedentárias inicialmente e depois elas se tornaram fisicamente aptas. Olha só que bacana. Agora, se essas pessoas eram sedentárias e continuaram sedentárias, olha que a quantidade de pessoas que continuam vivas vai sempre caindo. Então, se você não era ativo amanhã, ainda dá tempo hoje. O ideal é que você tivesse começado ontem. Mas se não começou ontem, comece pelo menos hoje. Aí você pode querer quantificar isso e pensar, tá, mas quanto eu ganho de vida?
quanto eu ganho de vida me tornando fisicamente ativo. E aí um grupo de pesquisadores, bem bacana, né? Que ele foi e resolveu avaliar o risco de morte em relação à quantidade de atividade física que a pessoa fazia. Então, eram 654 mil pessoas. E ele verificou o seguinte, que se uma pessoa insere, gente, olha isso, 75 minutos de exercício por semana, ela aumenta a expectativa de vida em 1,8 ano. Agora, se você coloca 1 hora de exercício de intensidade moderada vigorosa por dia, a sua expectativa de vida aumenta 4 anos e meio. Gente, o que você fez há 4 anos e meio atrás? Pensa na sua vida há 4 anos e meio. E pensa no tanto de coisa que você viveu de lá para cá. Poxa, 4 anos e meio atrás era o quê? 2018. Caramba, passaram 2 Copas do Mundo, a gente entrou numa pandemia, saiu de uma pandemia, você fez tanta coisa. Imagina que você poderia perder tudo isso que você viveu simplesmente por não estar sendo fisicamente ativo. Então, se hoje eu tivesse que dar um conselho para uma pessoa que quer viver, eu diria: se exercite. Por que eu falo isso? Se exercite, pessoal. Porque na real, porque na realidade, né, entre os fatores de risco que a gente consegue modificar, o que a gente tem? A gente tem a atividade física como provavelmente o mais fácil de você trazer. Por que eu digo mais fácil? Porque a gente tem várias campanhas de combater a obesidade, né? E aí você imagina só, o que significa ser obeso? Ter um IMC acima de 30. Então, se você é obeso e você tem um alto nível de atividade física, você perde aí, em média, né? Você perde 1,6 anos de vida. Só que se você tem um peso normal e é sedentário, você perde 4,7 anos de vida. O que eu quero dizer com isso? Se você pega uma pessoa obesa e mesmo que você não emagreça ela, você deixa ela fisicamente ativa, você faz com que ela tenha uma perda de 1,6 anos de vida. Só que se você emagrecer uma pessoa obesa e ela continuar sedentária, ela continua perdendo 4,7 anos de vida. Então, quando você avalia a obesidade nível 2, que é um IMC acima de 35, mesmo uma pessoa nesse grau de obesidade, ela perde menos tempo de vida, se ela for fisicamente ativa, do que você ser magro e sedentário. Então, a gente tem um alerta tremendo por aí, tem que emagrecer, a obesidade é doença. Mas, gente, o sedentarismo é uma doença mais perigosa do que a obesidade. A gente tem até uma avaliação se eu pudesse escolher uma coisa para combater, para salvar o máximo de seres humanos, sabe qual seria essa coisa? A baixa aptidão física. Olha esse gráfico que o Steven Blair traz para a gente. Se eu acabasse com a obesidade no mundo, eu salvaria essa quantidade de vidas. Se eu fizesse todo mundo parar de fumar, eu salvaria essa quantidade de vidas. Se eu curasse a hipertensão, colesterol alto, diabetes de todo mundo. Mas se eu combatesse a baixa aptidão física, eu salvaria, de cada 6 mortes, eu salvaria uma. Vocês têm ideia do tanto que isso é forte? Então, hoje, por exemplo, se eu tivesse que escolher um remédio, né, eu tenho uma pessoa que tem obesidade, diabetes, que é fumante, que é hipertenso, que colesterol alterado, tudo. E você falasse assim, Paulo, eu só posso tratar uma doença dessa pessoa. Eu diria, trate o sedentarismo, porque é essa que vai dar a maior possibilidade dessa pessoa viver mais e viver com qualidade. Então, quando a gente avalia tudo isso, a gente percebe que o exercício tem inegáveis benefícios para a saúde. Poxa, uma pessoa que pratica atividade física tem 33% menos risco de morrer de doença cardiovascular. O risco dela ter aterosclerose cai 44% se ela tiver uma boa aptidão física. Eu não sei se vocês sabem que 95% das mortes de câncer seriam evitáveis. E dentre os principais fatores que poderiam evitar as mortes por câncer estão a alimentação e atividade física, né? Aí eu vejo a colega que certificou para ser personal trainer e nutrition coach. Essa pessoa tem possibilidade de atuar nos 2 principais fatores para prevenir uma morte por câncer. Então, quando você percebe uma pessoa que já adquiriu câncer, se elas fizeram uma atividade física adequada, o risco dela morrer cai pela metade.
Então, ela pode continuar. Não é que vai curar o câncer, mas o risco dela morrer cai absurdamente. As mortes de diabéticos chegam a cair de 57% se eles tiverem bons hábitos. Inclusive, isso está aqui, o risco de você desenvolver depressão, ele cai 30% se você fizer atividade física. Então, tudo isso mostra para a gente que o exercício é uma baita de uma vacina, né? Porque ele previne que esses problemas aconteçam. Só que a gente era acostumado a pensar no exercício simplesmente no modelo aeróbio, que o Kenneth Cooper trouxe para a gente aquela história de fazer exercício aeróbio, meia hora de caminhada, e as organizações de saúde só falavam disso. Mas o que as organizações de saúde estão falando também agora? Que é a hora que eu puxo a sardinha para o meu lado, né? Que eu sou da área do condicionamento e força, é que a musculação também é importante para isso. Então, essa avaliação de 16 mil adultos verificaram que você fazer musculação ou treinamento resistido é associada com a redução de várias doenças. Agora, o que é mais chocante? Normalmente, se você conhece uma pessoa que tem uma doença crônica, ela não tem uma. Pensa no seu avô, na sua avó, no seu pai ou na sua mãe. Ela tem diabetes, mas junto com diabetes tem hipertensão. Ela tem colesterol alterado, mas junto com o colesterol alterado tem uma ansiedade, uma depressão. Ela tem obesidade, mas tem uma síndrome metabólica. Então, no geral, essas pessoas têm várias doenças, o que acaba fazendo com que elas tomem vários remédios. E às vezes um remédio ajuda numa coisa e piora a outra. Ah, legal, controlei a glicemia, mas o rim está pior. Eu controlei o problema da pressão, mas ele tem um outro problema vindo associado. E se você considerar fazer musculação, o risco de você desenvolver 2 ou mais doenças crônicas chega a cair 90%. Então, de cada 10 pessoas que você está vendo aí que combina 2 doenças, 9 poderiam deixar de ter essas 2 doenças se elas fizessem musculação. E nesse momento você fala, mas musculação é tão chato ir na academia. Gente, musculação, né, é você fazer uma contração contra uma resistência externa. Isso pode ser o peso do seu corpo na calistenia, isso pode ser um elástico, um TRX. Inclusive, né, os estudos que comparam treinamento resistido feito numa academia ou em casa dão o mesmo resultado. Então, aqui é o risco de desenvolver diabetes. A barrinha preta é de uma pessoa, né, que seria que treina com o próprio peso do corpo. A barrinha cinza escura é da pessoa que treina na academia. Então você percebe que quando ela sai do zero para fazer 10 a 20 minutos, o risco de ter diabetes já cai, independente dela fazer o exercício com o peso do corpo ou fazer uma academia. O risco de ter um problema do coração também cai, fazendo em casa ou na academia. Você vai ver a mesma coisa para o risco de doenças respiratórias, doenças musculoesqueléticas. Você vai ver isso para ansiedade e depressão. Se você fazia atividade física, me conta como é que ficou você quando começou o Covid. Ficou com a cabeça boa? Ou descontou na comida, na bebida e por aí vai? Então, quando você vai para 2 ou mais condições, fazer 10 a 20 minutinhos de musculação cai em 90% o risco de você fazer atividade, de você desenvolver esses problemas. Então, perceba o quanto isso é um fator modificável fácil. Poxa, calma aí, então eu posso fazer em casa? Pode, né? Se você é um personal trainer, um fitness trainer, você pode mostrar esse dado e atender uma pessoa em casa, de maneira virtual. Você está nos Estados Unidos, atende alguém na Europa. Você está no Brasil, atende alguém nos Estados Unidos. Ensina essa pessoa a se exercitar em casa. Aí, quando você vê todas as doenças, fica inquestionável. Não tem uma doença que, se você sair do nada para fazer a partir de 10 minutos de musculação, o seu risco de ter um problema não cai absurdamente. Aí, o que a gente pode pensar, então? Paulo, e se a pessoa já tiver a doença? Porque o que você me mostrou no hospital não era prevenção, era tratamento. Então, 2 pesquisadores fizeram uma revisão de literatura para ver as doenças que existia evidência científica robusta que o exercício poderia ter um papel de remédio, ou seja, manejar ou curar doenças. E eles fizeram uma lista de 26 doenças, o que é muito. Mas qual é o problema desse estudo? Eles esqueceram várias outras que o exercício também tem e que eu já tive a oportunidade de manejar ou até mesmo curar. Por exemplo, você tem a AIDS, que o exercício ajuda, você tem epilepsia, que o exercício ajuda, doenças autoimunes, como lúpus, você tem a fibromialgia, que o exercício é simplesmente o melhor remédio de todos, ataxia cerebral, esteatose hepática. Cara, esteatose hepática você cura com exercício e com dieta.
distrofias e por aí vai. Então, o local onde o exercício pode atuar, ele me parece infinito. E sabe aquela brincadeirinha do Covid que eu perguntei para vocês? O nosso grupo fez o seguinte: começou o lockdown aqui no Brasil lá pelo dia 9, 16 de março. E eu que eu já trabalhava no hospital, já tinha uma visão, eu fui alertando as pessoas. Eu falei, gente, vai dar problema. E a saúde mental talvez seja o primeiro local em que a gente sinta, que alguns podem demorar mais um pouquinho para degenerar. Por que isso? Porque o exercício, ele libera substâncias que regulam o seu humor, que controlam o seu sono, que controlam até mesmo a sua necessidade de ingerir determinadas substâncias, como alimentos ou álcool. E eu falei, se essas pessoas se mantiverem trancadas, a gente vai ver uma epidemia de alcoolismo, violência doméstica e outras coisas. E falaram que eu era alarmista porque eu estava vendendo meu peixe, porque eu era da área de educação física. E aí nós publicamos um artigo num jornal de psiquiatria, em que 2 meses depois da pandemia, a gente avaliou mais de 1.000 pessoas para avaliar o risco deles desenvolverem transtornos de humor ou de saúde mental se eles estivessem fazendo ou não estivessem fazendo exercício. E foi chocante, porque a gente percebeu que a chance de uma pessoa desenvolver níveis patológicos de ansiedade aumentava 118% se ela não tivesse fazendo exercício no início da pandemia. O risco dela desenvolver depressão aumentava 150%. E desenvolver estresse aumentava 175%. E, gente, vocês sabem disso. Vocês viram o que aconteceu na pandemia, provavelmente isso aconteceu com vocês. Deu mais vontade de beber, de comer, briga com o marido, briga com a esposa, dorme mal. Então, quando você avaliava a prevalência de ansiedade numa pessoa fisicamente ativa, cara, você via que isso era 32%. Mas se a pessoa não estivesse fazendo exercício físico, isso era 49%. Gente, olha a depressão. 2/3 das pessoas que não faziam exercício físico ali na pandemia estavam depressivas. 2/3 de cada 3, 2 tinham desenvolvido depressão. Agora, se elas estivessem fazendo exercício, isso caía para menos da metade. Então, a gente sabe que o exercício é um remédio maravilhoso para ansiedade, depressão e por aí vai. Aí você pode questionar, Paulo, mas é tão maravilhoso quando tomar o remedinho? Eu vou responder isso por meio de um estudo. No topo da pirâmide de evidência estão as revisões sistemáticas e meta-análises. O que ela faz? Ela pega tudo que foi publicado até hoje e junta esses estudos para dizer, tem um estudo que deu bom, um estudo que deu ruim. Mas se eu juntar os 20 estudos que existem, no final das contas, será que eu posso dizer que é bom, é ruim, é mais ou menos? Então, o Hecker fez isso com estudos que tinham usado tratamentos para a depressão. E aí, essa meta-análise, ela produz um diamante. E esse diamante, ele pode puxar para um lado ou outro dessa linhazinha aqui. Quando esse diamante jogar para o lado do -1, é porque o exercício reduziu a depressão. Se ele jogar para cá, é porque não reduziu. Então, o que esse estudo sugere? Reunindo tudo que foi publicado, comparando fazer exercício com não fazer nada, o exercício reduz a depressão. O remédio também reduz a depressão. Só que eu quero que você olhe isso aqui. O exercício teve o poder de reduzir a depressão de 0,58. E o remedinho? 0,33. Ué, Paulo, então me parece que o efeito do exercício foi maior. Tem comparações do exercício com o antidepressivo entre os estudos que compararam o efeito do exercício em reduzir a depressão com o efeito do remédio? 2 deram vantagem para o exercício e um deu a vantagem para o remédio. No final das contas, o meu diamante puxou para o lado do exercício, mas ele ainda esbarrou na linha do meio, dizendo: tem uma chance grande do exercício ser melhor. Mas eu não posso dizer isso com toda certeza. Então, na pior das hipóteses, a sertralina que você está tomando, né, ela teria o mesmo efeito de você fazer exercício. Tanto que hoje, se você for um psiquiatra, ele fala: você já está fazendo exercício? Qual é o único problema da pessoa com depressão? Às vezes ela não consegue tomar a iniciativa de mudar os hábitos. Então, às vezes, o remédio ajuda a estabilizar os neurotransmissores e ela tomar a decisão. Aí, depois de um tempo, ela vai desmamando. Vocês, se pararem de fazer exercício, será que vocês dormem igual? Será que vocês ficam com um temperamento igual? Porque o exercício é um ótimo estabilizador de humor. Você quer ver outra coisa que se dá remédio pesado?
Dor nas costas. Poxa, dor nas costas é simplesmente a principal causa de uma pessoa perder dia de produtividade, faltar ao trabalho. E aí, o que a pessoa faz para dor nas costas? Toma-lhe remédio cada vez mais pesado. Tem gente fazendo cirurgia, fazendo infiltração. E aí, eu sou um cara que eu tive dores severas. Eu já, pô, tinha ano que eu rodava por 15 países para palestrar. Eu já fui de 5 sociedades científicas internacionais. Hoje, eu tô menos, né? Eu só tô em 3, que eu sou da Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade, Europeia de Medicina da Obesidade e de Condicionamento Força. Mas tinha ano que eu passava por 15 países. Minha coluna me matava. Às vezes eu tinha que viajar deitado no chão do avião. Eu tomei tanta morfina que a morfina parou de funcionar em mim. E a morfina é o último recurso da dor. Você começa com um remedinho fraco e vai subindo até chegar nos opioides. Aí um grupo de pesquisadores fez aquela revisão sistemática e meta-análise sobre tudo que já tinha sido usado para tratar dor nas costas. Mais de 8.000 pessoas. Qual foi o remédio mais eficiente para tratar dor nas costas? Adivinha? O exercício. O segundo colocado foi a aplicação de calor. Gente, o terceiro colocado estão os opioides. Calma aí, Paulo. Então você tomou morfina pra caramba, mas se você estivesse fazendo exercício, você estaria melhor? Sim. Hoje, eu não tomo mais remédio. Hoje eu faço exercício. Hoje eu faço Muay Thai, peguei a minha roxa de jiu-jitsu aí, ó. Faço musculação, corro, nado, faço snowboard, faço de tudo. Qual era o problema? Se você aparecer agora com uma dor nas costas, o que a pessoa vai te fazer? Repouso e remédio. Ou seja, ela vai trocar o melhor remédio, que era o exercício, pelo pior remédio, que o opioide é a última opção, mas ele vai te dar um anti-inflamatório não esteroide, um relaxante muscular. Fala, caraca, Paulo, que paradoxo, né? Então o médico chega para mim e fala, fica em repouso e toma esse remédio. Aí ele te tira esse exercício maravilhoso aqui e te dá o que funciona menos. E qual é a questão? Além do exercício resolver a dor, ele é o melhor remédio para incapacidade. Que você tem dor nas costas, você não consegue fazer suas coisas. E qual é o remédio para isso? O exercício. E quem é o segundo colocado? Aplicação de calor. Aí eu te pergunto, quanto custa sair para dar uma caminhada e botar uma bolsinha de água quente nas costas? Qual é o efeito colateral disso? Nenhum. Então, se vocês duvidam que esse era o meu caso, eu quero que vocês vejam essa coluna. Gente, dá uma olhada nessa cervical dessa pessoa. Espondilose, olha, gente, tem bico de papagaio na cervical, tem a medula sendo comprimida aqui na cervical. Essa pessoa, quando vai para a lombar, a desgraça está completa. Espondilose, desidratação de disco, artrose de lombar, estreitamento do canal lombar no segmento L4, L5, abaulamento de disco e olha, contato com a raiz da medula. Gente, se uma pessoa aparecer no médico hoje com um diagnóstico desse, o que a gente vai falar? Tá aleijado, vai fazer uma cirurgia, você não pode fazer mais nada. Agora, sabe quem é essa pessoa? Essa pessoa sou eu. Eu sou essa pessoa com essa coluna esculhambada. E tô aí, treinando meu jiu-jitsu, correndo, lutando, fazendo musculação. Por que isso? Porque eu aprendi a me administrar o melhor remédio do mundo, o exercício físico. Então, quando eu falo para vocês sobre essas coisas, não é da boca para fora, é o que eu vivo na minha realidade pessoal e é o que eu vivo na minha realidade dentro de um hospital. Você quer ver um dos principais trabalhos que a gente faz nos hospitais? Tratar hipertenso. A hipertensão é a principal causa de doença cardiovascular. Nos Estados Unidos, é a segunda principal causa de morte. No Brasil, é a primeira. Então, você dar remédio para hipertensão é algo que é corrente. Se você encontrar qualquer pessoa acima dos 50, 60 anos, duvido que ela não toma uma hidroclorotiazida, um captopril, né, um losartano, um amlodipino. É super comum. Mas aí qual é a questão? Você vai encontrar o seu avô, a sua avó, se você tiver um idoso em casa, ele tem caixinha de remédio ou gavetinha de remédio. Tem um monte de remédio que ele toma. E para hipertensão não é só um. Ela toma mais de um. Mas, gente, por que ela toma só um? Por que ela não toma só um se remédio funciona? É porque ele funciona bem mais ou menos. E aí um grupo de matemáticos lá do Reino Unido fez uma análise com simplesmente quase 400 estudos que trataram a pressão alta. E eles verificaram quanto cada remédio reduz e quanto cada exercício reduz. Eles verificaram que se você compara o exercício e o remédio, você vê que dá empate, né? O exercício tem o mesmo efeito do remédio. Por que dá empate? Porque o exercício é muito inteligente. O exercício, ele baixa mais a pressão
de quem mais precisa. Porque olha só que interessante, né? A bolinha preta é a pessoa que está com qualquer categoria de hipertensão. A bolinha cinza é a pessoa que tem pressão acima de 130 milímetros de mercúrio na sistólica. A branca é acima de 140. E as listinhas diagonais é aquele hipertenso brabo que está acima de 150. Sabe o que esse estudo mostra? Que quando você toma remédios, inibidor de ECA, antagonista de receptor de angiotensina, todos baixam a pressão igual, independente se você é hipertenso mais grave ou mais leve. Só que o exercício, por exemplo, você fazer aeróbio musculação, ele é tão inteligente que quanto mais alta for a sua pressão, mais o exercício funciona. Ao passo que um hipertenso que tiver com os piores níveis, você fazer aeróbio musculação é melhor do que tomar qualquer remédio para hipertensão. Então, quanto mais hipertensa for a pessoa e mais remédio ela tomar, mais importante ela fazer exercício. Então, o que a gente descobriu na nossa prática? Que tem um monte de gente fazendo tratamento farmacológico que não está melhorando. Então, a gente pegou no hospital essas pessoas e falou: vem cá que você vai tomar outro remédio. Você vai vir aqui 2 vezes por semana e 2 vezes por semana eu vou te administrar uma dose de musculação. Uma dose de 15 minutinhos, tá? Você vai fazer um leg press, um deadlift, uma puxada, um supino. 2 séries, é um remedinho de 15 minutos, 2 vezes por semana. E aí a gente pegou esses pacientes e no começo do estudo, eles tinham, apesar de tomar remédio, eles chegavam para treinar com a pressão sistólica acima de 140. Ou seja, ele tomava remédio e ainda era hipertenso. Sabe o que aconteceu? Com 3 meses fazendo isso, eles passaram a chegar com a pressão em 120. Aí você fala: caramba, Paulo, então o remédio não estava funcionando. E com o exercício, o remédio passou a funcionar. É melhor do que isso. Porque quando a gente começou a dar exercício para os pacientes, outro dia chega o seu João com o nariz ralado. É o seu João, que nariz ralado é esse? Você estava brigando na rua. Aí o seu João: meu filho, eu fui andar ali, me deu uma tontura que eu caí. Aí o seu João: deixa eu medir sua pressão. Aí a pressão do seu João estava 110. E, seu João, você veio aqui porque era hipertenso. Agora o senhor é hipotenso. Aí ele fala: ué, mas minha pressão é baixa. Eu falei: é. E o que significa isso, Paulo? Significa que aquele remédio para hipertensão não é mais para você. Então, ao longo desses 2 meses, a gente foi tirando o remédio das pessoas. Então, no começo do estudo, todo mundo tomava 2 comprimidos de losartana. Quando terminou o estudo, 10 já tomavam só um. No começo, 5 tomavam amlodipino, 3 deixaram de tomar. Então, a pressão deles ficou normal e eles precisavam de menos remédio. Então, eu te pergunto, será que essas pessoas precisavam de comprimidos ou de exercício? O Moraes responde essa pergunta para a gente. Ele pegou os caras hipertensos que estavam tomando seu remedinho e estava tudo bonitinho. Aí chamou eles e falou: camarada, olha só, vamos fazer uma brincadeira aqui? Vamos, qual é a brincadeira? Para de tomar o remédio. Aí os caras pararam de tomar o remédio. Uma semana eles viram a pressão subindo, 2. Na 4ª semana sem remédio, olha para onde foi a pressão dos caras. Os caras voltaram para o Moraes e falaram assim: ué, mas você quer me matar? Minha pressão estava bonitinha ali, você tirou o remédio, eu voltei a ser hipertenso. Aí o Moraes falou: espera só, eu vou te dar outro remédio agora. Você vai vir fazer musculação 3 vezes por semana. E esses caras passaram 2, 3 meses fazendo musculação, segunda, quarta e sexta, sem tomar remédio. Sabe o que aconteceu? A pressão deles normalizou. Ou seja, ele trocou os comprimidos pelo exercício. E qual foi o efeito colateral da musculação? Ele perdeu gordura, ele ganhou massa muscular. São duas alterações que ajudam a controlar a pressão. E depois que eles pararam de fazer musculação por 1 mês, a pressão deles não subiu de novo. Então é um remédio. Enquanto se ele parasse de tomar comprimido, o efeito sumia em 4 semanas, mesmo parando de fazer o exercício, ele ficava lá. E tem um efeito colateral muito importante da musculação: o ganho de força. Eu perdi o meu avô tentando levantar do vaso sanitário. O meu avô sofreu um AVC, e o que se falava para uma pessoa que sofreu um derrame? É melhor o senhor fazer repouso. E o que é repouso? Não se esforce para nada. O meu avô ficava sentado numa cadeirinha de balanço e minha avó deixava no colo dele um prato de leite e pão ou biscoito. O meu avô molhava o leite e o pão, o biscoito e o pão no leite para mastigar sem fazer esforço.
Eu só lembrava do meu avô de pijaminha, indo para o banheiro, e sentando na cadeira de balanço e indo dormir. Ele fazia um triângulo dentro do apartamento. Ele foi ficando cada vez mais fraco. Qualquer coisa que ele fazia era muito cansativa. E aí meu avô já não conseguia levantar do vaso sanitário sozinho. E um belo de um dia, ele foi tentar, ele já tinha que urinar sentado, porque a perna dele não sustentava o peso do corpo. Ele foi levantar do vaso sanitário e não conseguiu. Ele foi tentar usar a bengalinha escorregou. Ele tentou usar a força das pernas, mas o esforço dele foi tão grande que ele sofreu um AVC hemorrágico. Ele sofreu um AVC hemorrágico porque a pressão dele era alta? Não, porque ele não teve força para levantar do vaso sanitário. Então, a maioria dos eventos cardíacos estão associados a um esforço. Só que quanto mais fraco você for, mais esforço você faz no seu dia a dia. Vocês estão me assistindo agora. Vocês podem levantar da cadeira ou do sofá 10 vezes e vocês não vão correr o risco de morrer do coração. Mas uma pessoa frágil de 90 anos corre. Porque para ela levantar de uma cadeira é um esforço imenso. Então, quando você aumenta a força de um hipertenso, mesmo que a pressão dele não caia, a chance dele morrer num evento comum cai. E o arteiro colocou e fez testes de força em hipertensos. E ele acompanhou esses hipertensos por mais de 20 anos. E ele classificou esses hipertensos entre fortes, médios e fracos. Sua pressão é 18, não interessa, mas sua pressão é 18. Você pode ser forte, médio ou fraco. E o que ele verificou? Que quando você considera como referência um hipertenso fraco, ao aumentar a aptidão física, a força de um hipertenso, o risco dele morrer cai pela metade. Se você aumenta tanto a força quanto a aptidão aeróbia, o risco dele morrer cai 51%. Então, mesmo que eu não reduza a pressão de uma pessoa, se aumentar a força dele e a capacidade dele andar, é muito mais difícil ele morrer num evento cotidiano. Então, os efeitos colaterais desse remédio são os melhores do mundo. Mesmo que ele não baixasse a pressão, ele ainda era bom. Você quer ver outra coisa que eu briguei na pandemia? Você sabia que para o seu músculo captar glicose, ele precisa de uma sinalização interna. E essa sinalização interna depende da insulina ou não. Só que quando você fica sedentário, tem um estudo muito louco de pesquisadores escandinavos que ele deixou pessoas jovens, saudáveis, para ficar em casa, trancadas. Quando você ficava em casa trancado, a quantidade de passos que você dava, que era de 10.000, caía para 1.000. Em 2 semanas, uma pessoa de 20 anos que começa a ficar em casa trancado, ela perde 17% do funcionamento da insulina. Ou seja, o sedentarismo te torna sedentário, ou te torna diabético. E, gente, a cada 30 segundos, tem uma pessoa amputando uma perna por causa de diabetes no mundo. Enquanto eu estou falando com você, teve dezenas de amputações. E você pega uma população inteira e tranca em casa, o que era saudável se torna diabético, e o que não era, piora, e o que era, piora mais ainda. E olha, pessoal, hoje você vê pessoas tomando metformina porque tem pré-diabetes. Só que se você considerar que o sedentarismo piora o metabolismo de glicose, será que eu não poderia tratar esse pré-diabético melhorando os hábitos dele? E aí um grupo de pesquisadores avaliou qual seria a capacidade de eu tratar o desenvolvimento de diabetes num pré-diabético, ou dando remédio, ou mudando os hábitos dele. Você sabe o que ele verificou? Que se eu der remédio para uma pessoa que é pré-diabética, eu previno 31% dos casos de diabetes. Mas se eu melhorar os hábitos, fazendo mais atividade física, melhores escolhas alimentares, eu previno 58% dos casos de diabetes. Cara, eu não sei se você está nos Estados Unidos ou no Brasil, mas independente, você está entre os países que estão entre os 5 com mais diabéticos no mundo. E como é que essas pessoas estão abordando esse tratamento? Tomando remédio. Sendo que, na verdade, o que a gente poderia fazer? Melhorar os hábitos dele. Poxa, o diabetes, por exemplo, ele causa problema no funcionamento do coração. 66% das mortes de pessoas com diabetes são de doenças cardiovasculares. Se você tomar remédio, sua glicemia cai, mas seu coração não volta a funcionar. Então, o efeito protetor do exercício vai além de baixar a glicemia. Tanto que quando você adota um estilo de vida saudável, você consegue prevenir 57% das mortes de pessoas com diabetes. Então, gente, não é só tratar a glicemia, é tratar a pessoa como um todo. E eu fiquei desesperado, porque eu fui participar de um mutirão de diabetes
E eu via pessoas cegas, eu via pessoas amputadas. Aí eu chegava para essas pessoas e falava: vem cá, você está indo no médico? Ah, eu não consigo um endócrino, eu não tenho dinheiro para me tratar, eu não tenho. Aí eu liguei para os meus amigos do SUS e falei: eu queria arrumar encaixe para pacientes diabéticos graves. Aí meu amigo dizia: Paulo, quantos são? Eu falei: 200. Eu falei: Paulo, eu só tenho vaga para daqui a 2 anos. Eu falei: cara, em 2 anos esse cara tá morto. Em 2 anos esse cara tá cego, porque a gente fazia um mutirão no banco de olhos para dar laser e a pessoa começar a tratar a retinopatia na hora. Tá, mas eu meto um laser lá, eu tratei a retinopatia, esse cara não controla a glicemia, ano que vem ele tá aqui de novo, sabe? Aí eu peguei essas pessoas e falei: olha, vamos levá-las para dentro do hospital. E a gente tratou elas com exercício. Um grupo fazia caminhadinha contínua, um grupo fazia um intervalado, durava 2 minutos mais rápido, 2 minutos parado, e o outro ficava 30 segundos mais rápido, 30 segundos parado. A gente descobriu que o melhor de todos era o mais intenso, o que a pessoa ficava 2 minutos em intensidade alta. Quanto foi? A gente conseguiu uma redução de hemoglobina glicada de 1,8. Gente, hemoglobina glicada normal ela tem que estar abaixo de 5,7. Essas pessoas estavam bem desreguladas, então a gente reduziu muito o score de glicada delas. Só que qual foi o efeito colateral? Eu tratei o diabetes, sem querer, eu tratei os triglicérides altos. E eu acabei curando a hipertensão, porque eles tinham 146 de pressão e caíram para 133. E ainda aumentei a aptidão física. Para vocês terem ideia, o tanto que é chocante, esse estudo durou 2 meses, fazendo 2 sessões de exercício por semana, e eu consegui reduzir em basicamente 2% a glicada. Em 6 meses de Ozempic, é o que você consegue de redução na glicada. Ou seja, em 2 meses, eu consegui mais resultado do que o Ozempic deu em 6 meses. Aí eu publiquei num baita jornal. Mas por que as pessoas estão tomando Ozempic e não estão fazendo o protocolo que eu publiquei no Jornal de Endocrinologia? Será que se o paciente soubesse, ele ia preferir o remédio que ele injeta ou ele ia preferir um remédio que não tem efeito colateral, é barato e ainda trata várias doenças ao mesmo tempo? Por que eu falo de várias doenças? Como eu falei para vocês, raramente você vai ver alguém com uma doença só. E o que está se propondo nas sociedades médicas internacionais? A polipílula. Olha, cara, se você passar dos 50, filho, é provável que você tenha dislipidemia, diabetes, hipertensão. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu já vou colocar aqui um remédio que tem os três, né? Que tem uma estatina, um antihipertensivo. Então, a ideia já é você nem mais levar o cara para consulta. Sai dando remédio para todo mundo. Sai dando remédio para todo mundo, porque passou dos 55 vai ficar doente. Então, ao invés de eu procurar melhorar os hábitos, eu distribuo logo remédio de graça. E só por curiosidade, no Brasil, a gente tem as farmácias populares. O maior gasto das farmácias populares são justamente os remédios para baixar a pressão e tratar a glicemia, que eu trataria com exercício. Então, em vez de eu estar gastando milhões de remédio, eu poderia estar botando todo mundo para se exercitar. Mas um grupo de pesquisadores testou a eficiência de você tomar uma polipílula ou de você fazer exercício. E sabe o que eles verificaram? Que para a pressão eu já falei para vocês, que o exercício é mais eficiente que o remédio, mas olha para o colesterol. Olha o quanto o remédio baixa o seu colesterol e olha quanto o exercício. Colesterol ruim, olha quanto o remédio baixa e olha o exercício. Ou seja, a verdadeira polipílula é o exercício. Tem um grupo de colegas, né? Eu tenho associação com várias universidades pelo mundo, um grupo muito forte do Chile, do Christian Álvares, Rodrigo Ramírez Campira, a gente tem muita pesquisa junto. Ele deu o mesmo protocolo, muito parecido àquele que eu usei para tratar os diabéticos lá, de treinamento intervalado. Um grupo de pessoas tinha diabetes, um grupo de pessoas tinha dislipidemia, um grupo de pessoas tinha hipertensão e um grupo de pessoas era saudável. Ele deu treinamento intervalado para todo mundo. O que ele percebeu? Reduziu o colesterol ruim, aumentou o colesterol bom, reduziu a glicemia e a pressão. No começo do estudo, tinha 24 pessoas usando remédio para controlar a glicemia. Com 4 meses, isso caiu para 11. Detalhe, a dose caiu pela metade. Então, quem não parou de tomar remédio, tomou menos. Sabe qual foi o percentual de sucesso para tratar a hipertensão? 100%. Todas as pessoas que tomavam remédio para baixar a pressão pararam. Todas. Todas. Então, eu dou o mesmo remédio para todo mundo. Exercício. Quem tem diabetes, trata. Quem tem hipertensão, trata. Quem tem colesterol alto, trata também. E com efeito colateral importante, né? Elas emagreceram.
perderam circunferência de cintura e reduziram o percentual de gordura. Então, a gente vai agora no outro caso, que eu falei para vocês que o que mais mata no Brasil são as doenças cardiovasculares. Em segundo lugar está o câncer. O que mais mata nos Estados Unidos é o câncer. Em segundo estão as doenças cardiovasculares. Você sabia que quando uma pessoa recebe um tratamento de câncer, ela tem uma chance muito grande do câncer voltar? E às vezes esse tratamento faz agressões como cardiopatias que diminuem a expectativa de vida dessa pessoa. Então, mesmo que a pessoa passe por um tratamento de câncer, o risco de morte dela é aumentado. Sabe o que um grupo de pesquisadores avaliou? Se eu poderia modificar o risco de morte desses sobreviventes de câncer de acordo com o nível de atividade física. E eram profissionais de saúde que tiveram câncer de próstata. Ele avaliou que se você fizer 90 minutos por semana de caminhada acelerada, o seu risco de morte cai 46%. Se você fizer 3 horas por semana de exercício físico intenso, o seu risco de morrer de câncer cai 61%. Gente, eu estou falando de cada 10 pessoas que morrem de câncer, depois do diagnóstico, eu poderia salvar 6 fazendo 3 horas semanais de atividade física intensa. Mas por que isso? Porque o exercício libera substâncias que controlam o crescimento do tumor, que controlam essa atividade de replicação de células de câncer. E aí o grupo de pesquisadores australianos colocou pessoas para fazerem exercício intenso. E aí eles fizeram um teste que foi o seguinte: antes de você fazer o exercício, eu tiro o seu sangue e coloco num potinho. Aí eu coloco você para fazer exercício. Aí eu tiro o seu sangue e coloco no outro potinho. Aí eu espero 2 horas, tiro o seu sangue de novo e coloco num outro potinho. Então eu tenho 3 potinhos. O seu sangue sedentário, o seu sangue depois do exercício e o seu sangue 2 horas depois. Em cada potinho eu coloco células de câncer. E eu fico avaliando como as células de câncer se multiplicam. Olha que legal. Isso é a quantidade de células de câncer. 24, 48 e 72 horas depois. Quando eu tenho círculo vermelho, é a quantidade de células de câncer no sangue sedentário. Quando eu tenho círculo verde, é a quantidade de células de sangue de câncer no sangue de depois do exercício. O que você avalia? Ué, Paulo, mas tem menos células de câncer quando está no sangue de pós-exercício. Sim, o exercício é quase uma quimioterapia. Então, o fato de 61% de prevenção de mortes por câncer pode ser simplesmente porque a pessoa fazendo exercício, o risco desse câncer voltar a cair absurdamente. Então, quer dizer que uma pessoa que já tem um câncer e fizer exercício, o câncer pode crescer menos? Isso foi testado pelo grupo da Camila Padilha, que elas inseriram tumores em ratos e metade ficou sedentário e metade fez musculação. Gente, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Esse era o tamanho do tumor no ratinho que ficou sedentário. E esse era o tamanho do tumor no ratinho que fez musculação. Então, na verdade, hoje, sabe quando a gente começa a usar o exercício com o paciente? Quando ele está dentro da quimioterapia. Porque isso ajuda a quimioterapia a funcionar. Não é raro o médico falar, você vai precisar de 10 sessões de químio. Aí essa pessoa começa a treinar com a gente, aí o médico fala, ué, mas em 5 resolveu. Por quê? Porque o exercício diminui a contagem de células com meganúcleo, o exercício diminui a área viável do tumor, a barrinha preta é o sedentário, a barrinha cinza é o exercício. O exercício diminui a quantidade de células mitóticas que estão se proliferando. E qual é o efeito colateral do exercício? Quando a pessoa faz quimioterapia, ela enfraquece. Aí, às vezes, as pessoas me diziam, Paulo, mas o paciente está fazendo quimio, ele está fraquinho. Você vai botar ele para treinar? E eu falo, eu vou. Sabe por quê? Porque esse enfraquecimento da quimioterapia é porque você está em desuso e num quadro catabólico. E qual é a melhor intervenção para reverter um quadro catabólico? Alimentação e exercício. E você sabe o que a gente descobriu? Que se um paciente se exercitar dentro da quimioterapia, ele sai da quimioterapia pegando 36 quilos a mais no leg press. E com 1 quilo a mais de músculo. Você tem ideia da disruptura cognitiva que é isso? Ai, meu pai vai entrar na quimio, ele vai sair fraquinho. Aí você vê seu pai saindo com 1 quilo a mais de músculo e forte. Ué, mas que milagre foi esse? Eu dei outro remédio junto com a quimio.
um remédio chamado exercício. Então, a gente tem conseguido, basicamente, tratar todas as doenças que você imaginar. Todas. E a gente saiu do campo do si. Sabe aquele momento em que as pessoas falavam, mas será que ele pode fazer exercício? Se não, a gente não está mais no campo do si. A gente está no campo do como. Como eu faço exercício para alguém com câncer? Como eu faço exercício para um cardiopata? Como eu faço exercício para uma pessoa com depressão? Como eu exercito alguém com fibromialgia? Então, o nosso estudo ele está vindo muito assim. Nesses mais de 200 artigos que eu publiquei na minha vida, né, eu tenho publicado sempre assim, como você resolve o problema das pessoas. A gente saiu do si. Então, você vê que a gente tem estudos, esse aqui era um aluno de doutorado do nosso grupo, falando, eu falei do treinamento intervalado para caramba, mas tem treinamento intervalado que pode ser bom ou pode ser ruim. Então, o que a gente está brigando? Eu não posso ter conclusões gerais. Quer dizer que esse treino é bom? Não sei. Como ele foi feito? Para quem ele foi feito? E na musculação, a gente está no mesmo campo. Vamos acabar com a receita de bolo. Vamos individualizar isso. Vamos aprender a prescrever. E como eu falei, né? Por exemplo, eu fiz o Sports Nutrition Coach. Aí você vê a professora falando, adequar o paciente, adequar a realidade, você induzir a pessoa a mudar comportamento. Aí eu fico vendo o Érico Casagrande falar lá, né, na aula de fitness trainer para minha esposa, olha, isso se aplica a esse caso, isso se aplica a isso. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que dominar esse conhecimento prévio para primeiro vencer as barreiras e dizer, você pode. Você pode, esse é um ótimo remédio. E daí você começa a prescrever as coisas certas. E a gente, eu tenho um relato pessoal. Eu me lembro que eu estava no hospital e chegou uma mulher encaminhada pela cardiologia que era inacreditável. Essa mulher chegou, eu botei ela sentada para medir a pressão da mulher estava 20 por 10. Poxa, 20 por 10. Eu falei, a senhora tomou remédio hoje? Ela falou, tomei. O que você toma? A mulher me deu uma lista de remédio. Eu falei, calma aí, a senhora tomou tudo isso e sua pressão é 20 por 10. O que a senhora tem mais de doença? Ah, meu filho, eu sou diabética. Furei o dedinho da mulher, 200 e carambada de glicemia. O normal é ser abaixo de 100. Eu falei, a senhora tomou remédio hoje? Ela tomei. A mulher tomou insulina, tomou um monte. Eu falei, Jesus amado. A mulher tomou um monte de remédio, vem com pressão 20 por 10 e glicemia de 200 e tanto. Aí eu falei, a senhora tem mais alguma coisa que a senhora queira me contar? Ai, meu filho, eu fiz uns cateterismos aí. Quer dizer, ela meteu um catéter dentro da artéria, porque ela estava entupindo, deixou um stent lá dentro. Eu falei, a senhora fez um? Ela, não, meu filho, eu fiz 6. 6 vezes tiveram que meter um catéter para desentupir uma artéria no coração dessa mulher. Aí eu, meu Deus do céu, tem mais alguma coisa que a senhora queira me contar? Eu já morrendo de medo, né? Eu falei, cara, Deus me livre, né? Um fantasma na minha frente. Mas, meu filho, tem. Eu falei, o quê? Eu infartei. Eu falei, mas agora? Ela, não, infartei mês passado. Eu falei, gente, acabou minha vida. Como é que baixa uma pessoa assim, hipertensa descontrolada, diabética descontrolada, com 6 cateterismos, ou seja, o próximo já está vindo, e que infartou há pouco tempo? Eu falei, olha, minha senhora, eu queria que a senhora fizesse um teste de esforço, pelo menos para eu saber como eu vou trabalhar com a senhora. Gente, essa mulher foi fazer um teste de esforço no cardiologista. Quando a esteira chegou a 3,6 km por hora, essa mulher deu arritmia. E ela ia tendo um piripaque no teste, o médico desligou a esteira e atendeu ela. Aí mandou o laudo. Chega o laudo para mim e fala assim, arritmia 3,6 km por hora. Olha o quadro clínico dessa mulher. Gente, eu poderia dizer para ela, vai para casa, minha filha. Aqui não. Mas olha, eu venho aqui num domingo falar para vocês com exercício como remédio. E eu gosto de 2 frases, né? O Francis Bacon falava, conhecimento é poder, um filósofo inglês, né? E o tio Ben, do Homem-Aranha, ele fala, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, à medida que você estuda, você ganha conhecimento, mas você tem responsabilidade de usar esse conhecimento para ajudar as pessoas. Aí eu falei para ela, minha senhora, eu vou ajudar a senhora, mas vamos nessa, a senhora vai ter que acreditar em mim. Eu coloquei essa mulher para fazer exercício 2 vezes por semana. E eu quero que vocês olhem isso. Quando essa mulher apareceu, medicada, né, na primeira sessão de treino, ela estava com a pressão de 19 por 10. Medicada. Ao longo das 31 sessões, olha que coisa linda. A pressão dela voltou ao normal. Agora, olha os remédios que essa mulher tomava no começo do estudo. Meu velho, era uma farmácia ambulante. O que foi acontecendo ao longo desses 4 meses? O médico foi olhando e falando, opa,
esse remédio não precisa, tiramos o atenolol, a amlodipina, tiramos SOS, o losartana pela metade, metformina pela metade, insulina também. Então, gente, a gente viu essa mulher se transformar de uma maneira absurda. O prontuário da mulher era desse tamanho, essa mulher estava 12 anos no SUS e foi tirando remédio. E sabe aquela pessoa que começou a ter vontade de viver, chegar, sorrir? Então a gente avaliou também os fatores comportamentais, os fatores psicológicos. Essa mulher se dava uma capacidade funcional de 45. Ao final desses meses, ela saiu com 95. Essa mulher vivia com dor. As dores dela acabaram. E essa mulher saiu de 66 pontos de aspecto emocional para ser 100% plena do ponto de vista emocional. Essa mulher passou a se dar um score de 92 de saúde mental. Eu não tratei apenas as doenças que ela tinha no corpo, eu tratei as doenças da alma, as doenças da cabeça. Então, se você me perguntar, né, sobre o papel do exercício, cara, eu salvei vidas. E o que aconteceu? Essa mulher voltou para o cardiologista. E aquele cardiologista que avaliou essa mulher, que ela ia morrendo a 3,6 por hora, quando ela voltou, ela fez fadiga periférica a 6 km por hora e o coração dela não aguentou, não falhou. Essa mulher passou a poder se exercitar máximo. E ela me perguntou, doutor Paulo, o que significa isso? Eu falo, sabe o que acontecia antes com a senhora? Se a senhora tivesse aqui, ó, apertada para ir no banheiro, sabe o que a senhora devia fazer? Aí ela, ué, meu filho, eu ia correndo para o banheiro. Eu falei, não, porque se a senhora corresse até o banheiro, a senhora morria no meio do caminho. Quer dizer que hoje a senhora pode correr, brincar com o seu neto, viver sua vida, que a senhora não corre mais nenhum risco. E a quantidade de remédios que ela precisa tomar caiu. Então, por que eu falo que o exercício é remédio? Tem dúvidas disso? Que ele trata doenças, que ele trata dores, que ele aplaca os sofrimentos das pessoas. E as reflexões que a gente tem é, sabendo disso, seria ético eu deixar uma pessoa doente sem exercício? O que falta para a gente convencer as pessoas que isso é tão bom? Falta informação, falta as pessoas saberem, falta a gente divulgar, falta formação, falta a gente estudar isso, a gente se formar para ser profissional competente para prescrever. Falta interesse? Será que a gente está combatendo uma indústria farmacêutica muito pesada? E o que eu quero que vocês entendam? Onde você aplica esse conhecimento? Na sua casa. Você deve ter um pai, uma mãe, um irmão, um filho, alguém que está adoecendo ou que está em risco de adoecer. Se você não resolve os problemas próximos, não adianta você querer mudar o mundo. Então, isso é algo para ser aplicado em todos os lugares. Eu apliquei no hospital, mas eu aplico com a minha mãe. Então, sabe a quem essa informação precisa chegar? A todo mundo. Vocês são os primeiros, passem para o lado, para o outro, até chegar. Porque eu passo para todo mundo. Essa é minha avó, com 95 anos de idade. Essa é minha mãe, com 69 anos. Esse é meu filho, com 9. Essa é minha esposa, que eu não vou falar a idade, senão ela me bate. A minha mãe, sofrendo de dores crônicas, graduou. Agora é faixa azul de jiu-jitsu. E eu peguei a roxa. Então, se eu não acreditasse nesse negócio, eu não faria com as pessoas que eu mais amo. E por saber que é tão bom, eu acho que vale a pena eu vir aqui um domingo e tentar convencer vocês do tanto que isso é legal. Eu espero que, se em uma hora eu não tenha conseguido passar todo o conteúdo, pelo menos eu tenha feito vocês despertarem a beleza disso e o interesse em mudar vidas por meio dos exercícios. Então, meus queridos, se eu puder ajudar vocês em mais alguma coisa, a gente, além de se encontrar muitas e muitas vezes, né, no nosso Pro Class aí, da Link Education, eu acredito que eu talvez tenha um tempinho de responder perguntas breves. Muito obrigado por me ouvir e estou à disposição de vocês.